Oi, pessoal. Essa é a nossa sexta aula e nessa aula nós vamos ver então o etileno, que seria o quarto grande hormônio vegetal. E nós vamos então começar essa aula de acordo com aquele esquema que a gente já vem fazendo para os outros hormônios. Nós vamos falar um pouco sobre o histórico de como o etileno foi descoberto, algumas aplicações e funções biológicas do etileno, como se dá sua biossíntese, seu metabolismo e o mecanismo de ação. Vamos começar então com o histórico. O etileno foi descoberto, ou pelo menos a primeira vez em que se ouviu falar de alguma função para o etileno foi por um pesquisador russo, o Dmitry Nelyubov, que trabalhava com sementes de ervilha germinadas no escuro. Quando a gente germina sementes no escuro, a gente tem um efeito que a gente chama de estiolamento. Quando as plantas são estioladas, nós vemos aí, como por exemplo nessa imagem do lado esquerdo, as plantas têm o hipocótilo alongado, existe uma grande produção de raízes e os cotilédones têm um encurvamento ali em direção ao hipocótilo. O que o Nelyubov viu é que quando ele fazia esses experimentos de tentar germinar as sementes de ervilha dentro do laboratório, ele tinha o que ele chamava de tripla resposta. Ou seja, acontecia tudo o contrário do que ele esperava. Existia um reduzido alongamento do hipocótilo, as raízes eram mal formadas e existia uma curvatura anormal, exagerada desse gancho hipocotiledonar formado pela junção ali com os cotilédones, que são essas plantas que vocês estão vendo do lado direito. E toda vez que ele repetia esse experimento numa casa de vegetação ou numa caixa colocada fora do laboratório, ele não via a tripla resposta. Então havia alguma coisa dentro do laboratório, fazia com que as plantas tivessem essa tripla resposta e ele não sabia muito bem o que é. Na verdade, o que estava acontecendo é porque dentro do laboratório ele tinha iluminação a gás. Vejam, nós estamos ali, esses experimentos foram feitos no final do século XIX, começo do século XX, né? E nessa época a iluminação das ruas e das casas era feita com um derivado do carvão, com acetileno, que é um gás. O acetileno, na verdade, é uma molécula que pode produzir etileno. Então, o que se percebeu depois ao longo do tempo é que quando as iluminações das ruas eram feitas a gás, as árvores que estavam perto perdiam folhas mais fácil, elas tinham um maior desfolhamento. E, obviamente, esse gás era o acetileno e isso estava sendo induzido por etileno. Isso foi descoberto um bocado mais tarde. Depois dos experimentos do Nelyubov, um pesquisador chamado Cousins, nos Estados Unidos, percebeu que o que ele chamou de emanações, porque ele não sabia o que era, né? Emanações de frutos maduros causam o amadurecimento de outros frutos verdes que sejam colocados próximos. Então, quando você pega uma caixa de tomates verdes e coloca um tomate maduro no meio, esse tomate maduro vai induzir os tomates que estavam verdes a amadurecer mais rápido. Assim como o Nelyubov não entendia muito bem o que estava acontecendo com as sementes de ervilha dele, o Cousins também não entendia o que eram essas emanações desses frutos maduros. Foi necessário um bocado mais de tempo até que os aparelhos que conseguem identificar moléculas, espectrofotômetros, as coisas, conseguiram, depois lá nos anos 30, identificar a molécula e perceberam que essa molécula é produto do metabolismo mesmo das plantas. É uma molécula que naturalmente é produzida pelas plantas, que é o etileno. Ao contrário das auxinas, que existem várias auxinas, existem várias giberelinas que são biologicamente ativas. Nós vimos 2 tipos de citocinas naturais que são ativas. Etileno é só essa molécula que vocês estão vendo aí. E demorou um bocado de tempo para as pessoas aceitarem que isso é um hormônio, porque ele é o único hormônio gasoso. Então, as pessoas estavam acostumadas a hormônios que circulam dentro do citoplasma da planta, mas o etileno é um gás, e só depois da década de 50 que passou a ser aceito como um hormônio vegetal. E hoje a gente sabe, obviamente, que é um hormônio bastante importante. Vamos ver então as funções biológicas do etileno. Eu acho que uma das funções biológicas mais evidentes é que ele induz a maturação de frutos. Então, o etileno ele é conhecido como o hormônio do amadurecimento dos frutos ou o hormônio do envelhecimento.
O etileno induz a maturação, nós vimos, do tomate, aí vocês estão vendo de bananas. O etileno induz maturação de frutos, mas não de todos, só de alguns que são chamados de frutos climatéricos. Qual é a definição de fruto climatérico? Climatéricos são os frutos que amadurecem induzidos por etileno. Existem outros frutos que não são climatéricos. A diferença fisiológica, por que a gente tem frutos que são climatéricos e frutos que não são climatéricos, a explicação molecular disso é um pouquinho complicada, a gente não faz isso na graduação. Tem a ver com a indução da taxa de respiração, etc., mas nós não vamos entrar em detalhes. O que eu quero que vocês guardem é que existem frutos climatéricos e não climatéricos. Então, o etileno só vai induzir a maturação de frutos climatéricos. Eu gostaria que vocês guardassem de memória alguns exemplos aí de frutos climatéricos e não climatéricos, né? Então, obviamente, como eu já mostrei lá, a banana é um fruto climatérico, o tomate é um fruto climatérico. Então, climatéricos são todos aqueles frutos que a gente pode colher eles, que a gente chama de vez, né? Ou semi-maturos, ou mesmo imaturos, guardar e eles vão terminar o seu amadurecimento fora do corpo da planta. Os frutos não climatéricos, isso não vai acontecer. O exemplo clássico é o pimentão. O pimentão verde e o pimentão vermelho que vocês veem no mercado, essencialmente é o mesmo pimentão. Se você comprar um pimentão verde, ele não vai ficar vermelho na sua casa. O pimentão vermelho ele é mais caro, geralmente, do que o pimentão verde, justamente porque o produtor teve que esperar mais tempo até ele amadurecer para colocar ele no mercado. Então vejam aí os exemplos: pimentão, uva, abacaxi, etc. Vocês já viram nos mercados em geral as pessoas colocando uva para você experimentar, o abacaxi, dizendo assim, esse abacaxi está docinho, essa uva está docinha. Porque se ela não tiver, se você levar esse produto para casa e ele não tiver maduro, ele não vai terminar de amadurecer na sua casa. Tá? Então essa é a grande diferença entre frutos climatéricos e não climatéricos. Os climatéricos, o amadurecimento é induzido por etileno. Existem moléculas que são vendidas para a produção de etileno. Então, o etrel, ou etefon, que é o nome comercial, é um produto que é usado comercialmente para induzir maturação de frutos. Então, por exemplo, os navios de exportação de bananas, por exemplo, que saem do Brasil, as bananas saem bastante verdes, colhe a banana verde aqui, põe no navio, e o navio é enviado para o país de destino. Quando está chegando no país de destino, eles injetam etrel nos containers para induzir o início do amadurecimento. Da mesma maneira que a gente pode usar o etefon, o etrel, para induzir a planta a produzir etileno, a gente pode tentar evitar que isso aconteça. Lembra-se, então eu falei, o etileno é o hormônio do amadurecimento e do envelhecimento. O etileno induz senescência. Então, o bloqueio da produção do etileno na planta vai retardar a senescência. Isso é muito importante para flores de corte. Então, vejam aí, essa imagem eu tirei do livro de vocês, do Tais. Existem aí, então, 2 vasos com cravos cortados, que são flores de corte, foram colhidas. No lado direito é um controle, os cravos são colocados em água. Do lado esquerdo, os cravos foram colocados numa solução de tiosulfato de prata. Então vejam que depois de 14 dias as plantas, os cravos que foram colhidos e colocados na água já senesceram, enquanto que os cravos que foram colocados na solução de tiosulfato de prata ainda estão viçosos, ainda não senesceram. Vocês já devem ter visto em algumas floriculturas, quando você compra um buquê de flores, junto com o buquê vem um saquinho de um pozinho, e que está escrito lá, isso é alimento para flor, você dissolve isso na água do vaso que essas flores vão durar mais tempo. Aquilo não é alimento de nada, aquilo é tiosulfato de prata. Se você dissolve aquele pozinho na água que você vai colocar as flores, elas vão durar mais tempo, porque houve o bloqueio da biossíntese de etileno. Então, da mesma forma que o etileno induz a senescência, o envelhecimento, ele induz também a abscisão foliar. Nós vamos ter uma aula mais para frente só de senescência e abscisão. Existem ali diferença entre esses dois processos, mas obviamente vocês estão vendo o que é abscisão foliar, a folha cai, né? Nesse experimento foram colocados aí, isso é um ramo de azevinho, é o nome dessa planta, que produz essas bolinhas vermelhas. Se você colocar um ramo de azevinho e colocar uma redoma de vidro em cima, ele vai aguentar ali durante algum tempo, mas se junto com esse vasinho do azevinho você colocar uma maçã que está amadurecendo, veja,
A maçã é um fruto climatérico, ele produz etileno, então se ele está amadurecendo, ele está produzindo etileno para induzir o amadurecimento. E o etileno que foi produzido por essa maçã, como ele é um gás, ele vai se acumular dentro dessa redoma de vidro e vai induzir a abscisão foliar. Então as folhas do ramo aí do lado direito caíram, sofreram abscisão induzidos pelo etileno produzido pela maçã. Existem alguns efeitos mais específicos do etileno, né? Lá são os rodapés de página. O etileno causa florescimento em bromeliáceas, especificamente em bromeliáceas. Isso pode ser importante porque dentro das bromeliáceas tem o abacaxi, né? Que é uma espécie de importância econômica. No oeste do estado de São Paulo é um dos principais produtores, é um centro de produção de importância mundial de abacaxi, na região ali de Guaraçaí, Mirandópolis, no oeste do estado de São Paulo. Existem grandes plantações de abacaxi onde se aplica etileno para induzir o florescimento sincronizado de todas as plantas, né? Lembrem-se que o abacaxi é uma infrutescência, né? Então, quando você induz o florescimento, obviamente você produz também o fruto do abacaxi. Isso, obviamente, tem também uma importância comercial para a floricultura, porque essas bromélias ornamentais também têm um grande apelo comercial, principalmente para o Dia das Mães, para o Dia dos Namorados. Então, como que você vai saber se a bromélia vai florescer justamente nessa época, né? Então, essa indução desse florescimento pode ser feito por etileno para que nessas datas comemorativas você tenha essa planta à disposição no mercado. Aliás, é uma dica, né? O experimento que a gente acabou de ver, um fruto de maçã é uma fonte poderosa de etileno. Então, se você tem uma bromélia na sua casa ali que não floresce, né? Se você colocar dentro de um saco plástico durante uns 2-3 dias a sua bromélia junto com a maçã, você pode, depois de uns 2-3 dias, tira o saco plástico e vai induzir o florescimento da sua bromélia. Um outro efeito biológico um pouco secundário é o aumento da produção de pelos radiculares. Então, o etileno faz com que as raízes tenham mais pelos radiculares. Um outro efeito também, um grupo bem específico de plantas, é a indução de aerênquimas. Aerênquimas são essas estruturas que vocês estão vendo aí, são bolsões de ar, são câmara que é produzida internamente nos tecidos, principalmente de caule e raiz, em plantas que estão sempre sob condições de estresse de inundação ou hipoxia, como a gente diz. O tipo de planta em que isso ocorre são as plantas de mangue. Então, as plantas de mangue estão sempre inundadas, isso induz a produção de etileno, e o etileno é o que vai causar a produção dos aerênquimas, que nada mais são do que reservas de ar, reservas de oxigênio dentro dos caules e raízes dessas plantas. Então, isso tem uma importância aí ecológica para esse tipo de planta. Vamos ver agora um pouco sobre a biossíntese e o metabolismo de etileno. O precursor do etileno é a metionina. Lembrem-se, nós já vimos os precursores dos grandes hormônios que nós já vimos. Da citocinina é a adenina, da giberelina são os terpenos. Então, aqui no etileno é a metionina. De novo, né? Metionina é um aminoácido essencial para todas as proteínas, basicamente. Então, a metionina é usada para outras coisas, para o metabolismo primário da planta. Mas existe uma enzima, que é a adomete sintase, que transforma a metionina em adomete. A adomete é, então, a primeira molécula que está comprometida com a produção mesmo de etileno. Então, a metionina é transformada em adomete pela adomete sintase. Depois, a adomete é transformada em ACC, que é o ácido aminociclopropano carboxílico, ACC, pela ACC sintase. Então, é até fácil de guardar, né? A metionina é transformada em adomete pela adomete sintase. A adomete é transformada em ACC pela ACC sintase. E a ACC é o precursor do etileno. E aí vai haver uma ACC oxidase. Cuidado, hein? Não existe etileno sintase, né? É o ACC oxidase que vai oxidar o ACC para a produção de etileno. Então, isso aí é a biossíntese. A metionina é transformada em adomete pela adomete sintase. A adomete é transformada em ACC pela ACC sintase. E a ACC dá etileno pela ACC oxidase. Então, essas três enzimas são as enzimas de síntese de etileno: adomete sintase, ACC sintase e ACC oxidase.
o que deve acontecer com a atividade dessas enzimas conforme um fruto amadurece. Veja, nesse gráfico aparece aí o que acontece ao longo dos dias de amadurecimento de maçãs da variedade Golden Delicious, é a maçã verde. O que acontece com a concentração de etileno e com a atividade da ACC oxidase, que é a última enzima da via? Aumentam. Então, obviamente, com o aumento da atividade dessas enzimas, há a produção de etileno. Vamos pensar um pouquinho. Se a ACC sintase é uma enzima e a ACC oxidase são enzimas de biossíntese, o que acontece em uma planta transgênica em que eu desligo uma dessas enzimas? Ela não vai produzir mais etileno. Então, no final da década de 80, começo dos anos 1990, apareceu na Inglaterra uma variedade comercial de tomate que chamava Flavor Saver, que era uma planta transgênica, antes de começarem as restrições, de comercialização de plantas transgênicas. Nesse transgênico que houve foi o silenciamento do gene que codifica a enzima ACC sintase. Então, se essa planta não produz ACC sintase, ela não produz etileno, produz muito pouco etileno. A consequência disso é que os frutos de tomate, então, não amadurecem. Você precisa aplicar etileno exógeno, por exemplo, aplicando o Etefon, que a gente viu que é uma substância comercial que produz etileno, e aí a hora que você aplica o Etefon, o tomate amadurece. Isso foi usado com o argumento de que para você transportar o tomate maduro, como ele é mole, é muito difícil de fazer o transporte sem ferir os frutos. Então, isso facilitaria porque você faria o transporte dos frutos verdes, dos frutos imaturos, e a hora que chegasse na prateleira do mercado, você aplica o Etefon e aí ele amadureceria na prateleira. Na teoria isso é muito bom, mas não funcionou. Porque, ao contrário do que o nome diz, Flavor Saver, que é um sabor especial, esse tomate não tinha gosto de nada, porque o amadurecimento que é feito no corpo da planta, obviamente nós vamos ter uma aula só de frutos, mas vocês vão ver que, obviamente, o que acontece durante o amadurecimento é o acúmulo de açúcares, o acúmulo de substâncias que vão dar sabor ao fruto. E isso, se você fizer isso artificialmente, vai ter muito menos dessas substâncias, muito menos açúcar e muito menos das substâncias de sabor. E aí esse tomate não pegou, essa variedade então não é mais comercializada, não existe mais. Bom, vamos fazer então uma revisão da biossíntese do etileno. Lembram-se que o precursor inicial do etileno é a metionina, mas a metionina é uma molécula comum no metabolismo. A metionina ela é transformada em adomete pela adomete sintase, então o principal precursor que está comprometido com a produção de etileno é a adomete. E a adomete vai ser transformada em ACC pela ACC sintase. O ACC é transformado em etileno pela ACC oxidase. Então, a ACC sintase e a oxidase são as principais enzimas de biossíntese de etileno. Existe, então, uma influência ambiental sobre a atividade da ACC sintase e da ACC oxidase, o amadurecimento, por exemplo. Conforme o fruto vai amadurecendo, ele produz mais etileno. Estresse, em geral, nós vimos, quando existe um alagamento e outros estresses ambientais também induzem a produção do etileno. E as auxinas induzem a atividade da ACC sintase e da ACC oxidase. Lembram-se que as auxinas, então, são hormônios, como todos eles, que vão ativar a transcrição de genes. Um dos genes que são induzidos, cuja transcrição é induzida por auxina, é da ACC sintase e ACC oxidase. Então, as auxinas induzem a produção de etileno. Lembre-se que existem substâncias, como, por exemplo, a gente viu o tiosulfato de prata, que inibe a ação da ACC sintase e que, então, bloqueia a produção de etileno. Não está aí, mas ferimentos que são causados nas plantas também induzem a ação da ACC sintase, induzem a produção do etileno. Isso explica, por exemplo, porque que quando você pega um mamão e o mamão está verde, você vai induzir o amadurecimento do mamão passando a faca, fazendo ranhuras na casca do mamão. Esses ferimentos vão induzir a produção de etileno e o etileno vai induzir a maturação dos frutos. Por isso que quando se colhe caqui, por exemplo, o caqui tem aquele amargor porque ainda não finalizou a sua maturação. Quando você colhe caqui, as pessoas às vezes pingam álcool naquela coroa, naquela parte de cima do caqui, ou então enrolam em jornal, ou então guardam no local fechado. Se você enrolar em jornal e guardar no local fechado, o que você está fazendo é simplesmente impedindo que o etileno que está sendo produzido por esse fruto de caqui evapore e fique ali concentrado no local. Isso obviamente vai induzir o amadurecimento
envelhecimento. Quando você põe álcool, tem gente que põe vinagre, alguma coisa assim, isso simplesmente são agentes corrosivos, tanto álcool quanto vinagre. Você vai induzir um ferimento superficial ali, e é esse ferimento superficial que vai induzir a produção de etileno. Uma coisa importante, para todos os hormônios que nós vimos agora, existe o catabolismo, ou seja, a planta consegue degradar ou armazenar na forma inativa, de alguma forma, esses hormônios. Existe um processo de catabolismo para o etileno? Não. Como que a planta faz, então, para se livrar do excesso de etileno? Não faz, porque o etileno é um gás. Então, esse gás vai para a atmosfera. Então, a planta se livra do excesso de etileno simplesmente esperando que esse etileno vá para a atmosfera e isso vai embora da planta. Então, não existe nenhum processo de degradação do etileno pela planta. Muito bem, como nós vimos aí, então, que a auxina induz a produção de etileno, existe uma explicação adicional importante para a gente dar para a história do etileno induzir a abscisão foliar. O que acontece normalmente é que as folhas estão presas às plantas porque existe sempre aquele transporte de auxina. Nós vimos bastante que o transporte de auxina é feito pelas proteínas PIN, nós vimos que existe um fluxo de auxina dentro da planta, as auxinas são produzidas no meristema apical caulinário nas folhas jovens, vão para a raiz, da raiz vem para os primórdios de folha e então existe um fluxo de auxina constante dentro da planta. É esse fluxo de auxina que mantém a folha ativa e presa à planta. Quando a folha começa a envelhecer, isso ocorre principalmente com as espécies arbóreas de clima temperado que têm folhas caducas, ou seja, que as folhas caem no outono. E esse processo acontece porque o trânsito de auxina dentro da planta começa a ficar cada vez mais lento. Com a entrada do inverno, as plantas vão reduzindo seu metabolismo e isso inclui o transporte de auxina. Conforme o trânsito de auxina vai ficando mais velho, ocorre um represamento dessa auxina no pecíolo da folha. Vamos entender isso. Imagine um shopping cheio de gente. Se o shopping estiver cheio de gente, quais são os gargalos de circulação? Geralmente as escadas rolantes, né? Que é um local em que o espaço é restrito, vai passar uma pessoa por vez. Então é onde vai se acumular mais gente, é na base, na ponta, no início de uma escada rolante. Aqui é a mesma coisa. Se existe auxina circulando na planta e esse fluxo começa a reduzir, o gargalo é no pecíolo. Então é no pecíolo que essa auxina vai começar a se acumular. Com o aumento dessa auxina no pecíolo da folha, lembre-se, a auxina induz a produção de etileno. Então, é o aumento da auxina no pecíolo da folha que vai induzir a produção de etileno e o etileno vai causar abscisão foliar. Por que a folha cai? A folha cai com o próprio peso, porque existe entre o pecíolo da folha e o caule a formação do que a gente chama de uma zona de abscisão. Nós vamos ver daqui a pouco o mecanismo de ação do etileno, mas vocês meio que já sabem. Para todos os hormônios que nós vimos até agora, qual é o mecanismo de ação? O mecanismo de ação é ligar e desligar genes. É isso que os hormônios vão fazer. Então, o acúmulo de auxina no pecíolo da folha induz a produção de etileno e o que o etileno vai fazer é induzir a expressão de genes que degradam parede celular. Vai induzir a produção, então, de celulases, hemicelulases, pectinases, nessa zona de maior acúmulo de auxina, de maior acúmulo de etileno. Então, nessa região, vai haver abscisão foliar, porque o etileno vai induzir enzimas que vão degradar a parede, que é o que mantém essas células unidas. A hora que degrada a parede, as células se desgrudam e, com o próprio peso, a folha cai. Vamos ver agora, então, o mecanismo de ação do etileno. Vocês se lembram que nós falamos dos receptores de citocinina na aula passada? E os receptores de citocinina eram moléculas transmembranárias, proteínas transmembranárias. Os receptores de etileno, a mesma coisa. Então, existe uma série de receptores de etileno, da mesma maneira que havia uma série de receptores de citocinina. Na aula passada, nós vimos o CRE1, que era um dos receptores de citocinina. Então, vocês estão vendo aí vários receptores de etileno. Nós vamos pegar a ETR1, que é um dos receptores de etileno, para a gente olhar em mais detalhe. Então, veja, da mesma maneira que o receptor de citocinina, o receptor funcional de etileno precisa de duas moléculas da proteína, ou seja, um dímero, para poder funcionar. Além disso, para que esse dímero seja estável, precisa de uma molécula de cobre para funcionar.
Ou seja, se a planta tiver deficiência de cobre, ela vai ter problemas com a percepção de etileno. Nós vamos ver isso um pouco mais tarde. Então vejam, a molécula de ETR1, como os outros receptores também, vão ter um domínio extracelular. Essa parte azul aí é a parte que vai ficar então fora da membrana plasmática, então vai estar mergulhada na parede, aí vai ser o que vai reconhecer a molécula de etileno. Existe uma parte da proteína que é o domínio transmembranar, que vai então interagir com os lipídios na membrana plasmática, e o domínio intracelular, que é, como receptor de citocinina, também um domínio de histidina quinase. Nós já vimos isso, como é que isso funciona na aula passada. Então, o que vai acontecer? Obviamente, vai haver transferência de um fosfato para uma outra molécula. Muito bem, prestem atenção. Quando a concentração de etileno é pequena, os receptores estão sempre ativos. Cuidado, isso é o contrário do que nós vimos para citocinina. Na citocinina, quando a concentração de citocinina era baixa, o receptor estava inativo. Aqui não. Aqui, na ausência de etileno ou na concentração muito baixa de etileno, os receptores estão ativos. Isso quer dizer que estão funcionando na ausência do etileno. A gente precisa do etileno para travar o funcionamento do receptor. Então, como na ausência de etileno o receptor está ativo, o que ele vai fazer é fosforilar uma proteína. E essa proteína é a CTR1. Então, a CTR1 é uma proteína quinase. Se ela estiver inativa, ela não vai fazer nada. Se ela for fosforilada, ela vai tentar passar esse fosfato para uma outra proteína. E essa outra proteína é a EN2. O que vai acontecer? Quando a EN2 é fosforilada, ela fica inativa. Prestem atenção. Cuidado aí. Quando o receptor de etileno não tem etileno, a concentração de etileno é baixa, o receptor é ativo, isso quer dizer que ele vai fosforilar a CTR1. A CTR1 vai fosforilar a EN2, e a EN2, sendo fosforilada, ela fica inativa. Se ela está inativa, ela é incapaz de acionar os fatores de transcrição que são responsivos a etileno. Eu estou dando 2 deles aí, o EN3 e o ERF1, vocês não precisam guardar o nome dos fatores de transcrição responsivos a etileno, porque existem vários e vários deles. Mas o que é importante vocês guardarem é que o receptor de etileno, quando tem pouco etileno, está sempre ativo. Isso quer dizer que ele vai fosforilar a CTR1 vai fosforilar a EN2 e a EN2 fica inativa e não consegue acionar os fatores de transcrição. Muito bem, o que acontece então quando há etileno? Quando a concentração do etileno aumenta, o receptor percebe a presença do etileno e ele é inativado. Se ele é inativado, ele não consegue fosforilar a CTR1. Não fosforilando a CTR1, ela é desativada e, portanto, não consegue fosforilar a EN2. Agora, a EN2 não fosforilada é a forma ativa. E aí ela vai, então, ativar os fatores de transcrição e os genes vão começar a ser transcritos. O modelo de sinalização de etileno está aí, esse é um pouco mais complicado, esse é o esquema que está no TAIS, que é o livro-texto de vocês. Vamos então fazer uma revisão do que nós vimos a respeito do mecanismo de ação do etileno. Quando a concentração de etileno é baixa na célula, os receptores estão sempre ativos. Estando ativos, eles vão fosforilar uma proteína que é CTR1 quinase. Como a CTR1 é uma proteína quinase, ela estando ativa, fosforilada, ela vai fosforilar a EN2. A EN2 é também uma proteína quinase, ela vai fosforilar outras proteínas, mas ela estando fosforilada, ela está inativa. Portanto, ela estando inativa, ela é incapaz de acionar os fatores de transcrição. Quando a concentração de etileno na célula aumenta, o receptor é inativado. Estando inativado, ele não é capaz de fosforilar a CTR1. A CTR1 não estando fosforilada, ela é desativada. Então, ela não consegue fosforilar a EN2. Mas a EN2 não fosforilada é justamente a forma ativa, e aí ela vai ligar os fatores de transcrição e vai haver a transcrição dos genes que forem induzidos por etileno. Um detalhe importante. Veja, o cobre é necessário para que o receptor funcione. Ou seja, se eu não tiver o cobre, o receptor ETR1, por exemplo, não vai funcionar. Quando o receptor ele está inativo, o que isso significa? O receptor fica inativo quando existe uma alta concentração de etileno. Portanto, uma planta que tem deficiência de cobre, o ETR1, o receptor, não vai funcionar. E isso está simulando uma concentração alta de etileno, mesmo que não tenha etileno, porque o receptor vai ficar desativado. E o receptor só fica desativado quando tem altas concentrações de etileno ou quando não tem cobre.
Por isso as plantas com deficiência de cobre têm as folhas senescentes, elas envelhecem mais cedo, porque é como se elas estivessem achando que tem uma concentração alta de etileno, enquanto que não tem, simplesmente não tem cobre e o receptor não está funcionando. Muito bem, então vejam, isso quer dizer que se eu fizer uma versão sempre ativa da ETR1, é como se nunca tivesse etileno na planta. Então, da mesma forma que a deficiência de cobre faz com que o receptor fique sempre inativo, então a planta acha que tem muito etileno e vai senescer, se eu fizer uma planta transgênica em que a ETR1 está sempre ativa, a planta vai agir como se nunca tivesse etileno nenhum. Então vejam aí, essa planta transgênica já foi feita em pópulos. Pópulos é uma árvore, é uma planta que derruba as folhas no inverno, então ela tem a abscisão foliar. Nessas duas plantas foram aplicadas 50 ppm de etileno, 50 partes por milhão de etileno, isso é uma dose cavalar de etileno. A planta selvagem não transgênica derrubou todas as folhas por causa do aumento da concentração de etileno. Já a planta transgênica manteve todas as folhas, está vendo ali? Por quê? Porque como o receptor dela está sempre ativo, ela não consegue perceber a presença do etileno. Então ela é resistente à concentração de etileno. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o que a gente falou nessa aula aí. Se tiver dúvida, por favor, entre em contato e até a próxima aula.